Graça e paz, igreja. Amém? Pode se assentar, fique bem à vontade. Aleluia. Jesus é maravilhoso, né? Glória a Deus por Ele. Ele é tudo. Alfa, ômega, princípio, fim. Ele é maravilhoso. E nós estamos aqui todos em volta dEle, né? Ele é o centro, Ele é a estrela que brilha, Ele é aquele que todo louvor e toda honra e toda glória deve ser dada a Ele. Esse é o motivo maior que nos traz aqui hoje, amém? Fazer o nome dEle conhecido. Eu quero convidar você, sentado como está mesmo, que vamos abrir junto lá no livro de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 8. Nós estamos nesse mês com a série com o tema Verdade, né? E eu gostaria de falar algo sobre a verdade, ou algumas verdades, que são fundamentais para a nossa vida, para o nosso convívio como cristão, como filho de Deus. E eu queria usar esse texto como base. 2 Coríntios, capítulo de número 13, verso 8, diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Diz assim novamente: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos aqui ler alguns outros textos, tá? Irmãos, o tema dessa mensagem é verdades fundamentais do Evangelho. A grande realidade é que o tempo que vivemos hoje, que é o tempo conhecido como pós-modernidade, é um tempo onde aquilo que conhecemos sobre verdade tem sido muito combatido, muito bombardeado. A verdade que, no meu ponto de vista e no ponto de vista bíblico, deve ser absoluta, a verdade que acreditamos, a verdade que temos como verdade central da nossa vida, de existência, de crença, ela tem sido muito confrontada por ideologias e por tudo aquilo que tem se levantado. E como cristãos nós temos que ter uma postura de conhecer e saber realmente dominar aquilo que é a verdade de fato, para que não venhamos ser enganados, para que não possamos ser levados por ventos de doutrinas, ou por qualquer notícia, fake news, ou qualquer coisa dessa ordem que surja, seja por pessoas, seja por redes sociais, ou seja por alguma imposição. Nós temos que ter uma postura firme sobre aquilo que acreditamos, e isso tem que estar muito claro diante de nós, amém? E o que acontece é que a verdade de hoje pode não ser a verdade de amanhã, dentro daquilo que é o pensamento pós-moderno, dentro daquilo que é a sociedade e o sistema aquele que está governando, a palavra fala e Jesus cita que jaz o maligno é aquele que está governando a ordem do sistema de hoje, tem trabalhado para confundir as nossas vidas, fazendo com que a verdade seja relativa e não absoluta. Ou seja, a verdade ela é relativa de acordo com aquilo que é conveniente para mim. Eu posso acreditar em algo hoje, e isso que eu acredito ser bíblico, ser real, ser verdadeiro, mas dentro do pensamento de hoje eu posso mudar de opinião, e isso não tem problema nenhum, eu estou certo. Porque ela é relativa ao momento, aquilo que é conveniente, aquilo que se enquadra dentro da minha necessidade, dentro da minha vontade. E a grande verdade das Escrituras é que a verdade, ela é absoluta, ela é imutável, irmãos. Aquilo que é verdadeiro, que foi fundamentado desde o princípio, não pode ser mudado, amém? Aquilo que nós acreditamos e que é o básico da fé, nós temos que continuar acreditando, porque é a verdade, independente do que a sociedade tem pregado por aí, sobre a família, sobre o casamento, sobre a nossa crença, a nossa fé, sobre ideologias, e sobre todo segmento e qualquer outra área que surja. Aquilo que nós acreditamos e que é desde o princípio a verdade, não pode ser removido e não pode ser mudado, amém? Porque está fundamentado em Cristo. Então, irmãos, diante desse texto,
Paulo aqui ele expressa à igreja, na segunda carta aos Coríntios, ele fala o seguinte: nada nós podemos fazer contra a verdade, se não for pela verdade. Nada pode combater a verdade e vencê-la, se não for pela verdade. A mentira, ela não tem prevalência contra a verdade. Ela não pode ter. Biblicamente, a mentira nunca vai subsistir. Biblicamente, a verdade, ela é desde o princípio, e ela é imutável. Os homens estão manchando, tentando manchar ela, mas a verdade permanece como um fundamento absoluto, e ele é Jesus. Porque a verdade, diferentemente do que muitos acreditam, a verdade, ela é uma pessoa, Jesus. João capítulo de número 4, verso 6, Jesus ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele faz uma afirmação e uma autodeclaração da verdade. A verdade não é algo criado pelo homem. A verdade é o próprio Jesus. O próprio Deus encarnado é a verdade. E a partir do olhar que temos para Ele como verdade, o nosso olhar para todas as coisas começa a ser um olhar correto. E a proposta hoje é essa, para podermos entender realmente, ao olhar para a sociedade que está cada dia infelizmente caminhando para um lugar de desordem no que diz respeito àquilo que é certo e errado, verdadeiro e falso. Olhar e não ter dúvida quando nós vermos algo errado acontecendo. Quando nós vermos aquilo que é pecado sendo aceito como algo comum dentro da realidade igreja. Quando nós vermos a mentira sendo propagada, nós somos aqueles que vamos nos levantar e vamos em nome de Jesus proclamar a verdade. Não vamos aceitar a mentira. Nós não vamos negociar aquilo que é o princípio fundamental da nossa fé, Jesus a verdade. Glória a Deus. E eu queria contar uma parábola, é uma história que fala sobre personagens bíblicos, mas ela não contém na Bíblia. Tem um livro de Timothy Keller, que é o livro O Filho Pródigo, o Deus Pródigo. E ele conta nesse livro uma história de Pedro, a história de Pedro e da pedra. E essa história fala de Jesus com seus discípulos. E Jesus então, como de costume, passeava e fazia milagres aos derredores ali da Galileia, da Judéia. E ele andava muito. E ele pede para os seus discípulos, numa dessas caminhadas, que eles apanhassem pedras e continuassem seguindo a Jesus. E eles apanham pedras ali, né? E Pedro geralmente era aquele cara mais esperto, né? Sempre queria se dar bem. Ele vai e pega Jesus não falou o tamanho da pedra que precisava pegar, ele vai e pega uma pedrinha pequena, coloca no bolso e falou, beleza, né? Estou tranquilo, vou seguir a Jesus, aonde ele for, não vou cansar. E aí acontece, chega assim na hora do almoço, né? Jesus pega e chama os seus discípulos e diz para eles o seguinte: olha, pegue aquela pedra que eu pedi para vocês pegarem. E eles pegaram. E aí Jesus ali ora, né, e transforma aquela pedra em pão. E todos eles estavam com fome, né? E todos acabam comendo, porque pegaram uma pedra proporcional. Porém Pedro também come, só que a pedrinha dele deu um pãozinho bem pequenininho. E aí eles recebem algumas instruções de Jesus e eles vão caminhar novamente para outra aldeia. Jesus vai curar, vai realizar milagres, e Jesus fala para eles novamente: peguem novamente outra pedra. E aí Pedro fala: já sei, agora eu vou pegar uma pedra bem grandona, né? Porque na hora de transformá-la em pão, eu vou encher a barriga. E ele vai, irmãos, pega uma pedra grande assim, coloca sobre o ombro assim, com dificuldade. E Jesus anda, irmãos, aquela tarde. E faz milagres e cura. E Pedro carregando com dificuldade ali. Chega um momento da janta. Jesus pede para os seus discípulos chegarem perto. E aí Jesus fala o seguinte: peguem aquela pedra que eu pedi para vocês trazerem consigo e lancem ela no mar. E todos os discípulos lançaram no mar, e Pedro chega e fica angustiado e fala: meu Deus do céu, eu pensei que agora eu ia, né, me dar bem, comer um pão grande, matar a fome. E ele fica assim angustiado, ele questiona Jesus e fala: Senhor, eu não entendi essa questão de nos pedir para levar pedras, né? E aí Jesus fala o seguinte: Pedro, eu disse para você pegar uma pedra para mim, mas o problema é que você até agora estava pegando pedra para você. E qual que é o resumo dessa história? É que muitas vezes, queridos, quando nós não entendemos a verdade, nós vamos servir a Jesus
e vamos querer fazer coisas para Ele, pensando em nós, no nosso benefício, pensando naquilo que nós podemos ganhar e lucrar por estar fazendo aquilo que dizemos ser a obra de Deus. Amém? Quando nós conhecemos a verdade, nós fazemos tudo quanto fazemos para o Senhor, para a glória dEle. Amém? Porque se nós fizermos para Ele, consequentemente nós seremos abençoados no processo. Então, dentro dessa história, irmãos, que em nome de Jesus seus olhos sejam iluminados, sua mente seja iluminada, para que você entenda a verdade das Escrituras, que vai posicionar o seu olhar para o lugar correto, para Jesus e para o cumprimento da sua vontade. Amém? E eu queria colocar aqui alguns fundamentos, irmãos, verdades fundamentais do Evangelho, que sem essas verdades aqui, não há como ter Evangelho. O Evangelho, ele perde a sua validade, tá? E a primeira delas é que Jesus, ele veio em carne. Jesus, ele encarnou. Essa é uma verdade inegociável e fundamental da nossa fé, que não pode ser negociada. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 e do verso 14. Diz assim a palavra: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verso 14 vai dizer o seguinte: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, uma verdade inegociável da nossa fé e do Evangelho, que é um fundamento bíblico, é que Jesus, ele realmente veio em carne. É a realidade, irmãos. E você fala assim, mas o que isso é importante para mim? Querido, sem essa realidade, nós não estaremos aqui hoje. A palavra fala, Filipenses 2, que ele abriu mão de quem ele era, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou. A palavra aqui é gnose, abrir mão de tudo, e ele veio como homem e como servo, foi fiel até a morte de cruz. Então, a realidade da encarnação, ela é verdadeira. Há doutrinas e religiões que combatem a realidade de que Deus, o todo criador e poderoso, soberano, de modo algum se rebaixou a se encarnar, a toda a glória que ele tem, ser colocada dentro de um corpo humano, o próprio Deus, vestir roupa de homem e habitar com homens. Para ser mais claro, Deus que habita na presença dos querubins, serafins, arcanjos, e ali ouve os seus cantos e suas melodias que são perfeitas, abrir mão de tudo isso, do seu trono, para descer e ouvir conversa de pescador, para ouvir a gente. Mas a grande realidade é que ele fez isso, isso é verdade. Ele é o único Deus dentro de todas as religiões, de deuses com D minúsculo que existe, dentro daquilo que é místico, da mitologia grega, que veio e abriu mão da sua glória por amor a um povo que ele elegeu para ser sua família. Então realmente ele veio em carne, irmãos. É glorioso entender isso, que o meu Senhor, a quem eu amo, ele abriu mão de tudo para sofrer em meu lugar. Tentam negar essa realidade, dizendo muitas vezes que Jesus foi um profeta. Dentro da religião judaica, eles não acreditam que Jesus foi o Messias que veio, ungido de Deus, que encarnou a profecia bíblica do Deus que abriria a mão da sua glória para vir e sofrer pelo seu povo. Mas acreditam até hoje, aqueles que não tiveram a revelação de Cristo, que esse Jesus que nós acreditamos, que foi somente um profeta. Dentro do islamismo também, Jesus só é mais um profeta iluminado, que teve um dom de sabedoria tremendo. Mas não, para nós ele é o próprio Deus encarnado.
Amém? Ele é a verdade que se encarnou, é o verbo vivo, o Logos, que deixou toda a sua glória e encarnou-se. E mesmo em carne, a palavra fala que ele em si, nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus estava conosco e nele plenamente havia Deus. Ele era 100% Deus, mas também tinha a sua realidade humana. Comia, sentia fome, sentia dor, sentia cansaço, sentia angústia. E ele fez tudo isso porque nos amou, porque nos ama. Então creia nisso, queridos. A realidade da encarnação, ela é verdadeira. Jesus é aquele que veio. Ele não é mais um profeta, não é mais alguém que veio com alguma sabedoria para trazer algum entendimento para o mundo. Não, ele é a própria oferta viva que veio como sacrifício perfeito em nosso lugar. É Deus encarnado. Essa é a primeira verdade que eu quero deixar fundamentada e que nós possamos entender o porquê de Cristo ter vindo em carne. Ele veio para ressignificar o modelo daquele que seria o primeiro Adão. Porque o primeiro Adão, ele veio e pecou, Deus criou ele, fez um boneco de barro, soprou o seu espírito e o fez alma vivente, e ele então errou no processo de obediência. E comprometeu agora toda a descendência após ele. E agora Deus então ressignifica a sua criação na pessoa do seu Filho, que também veio em carne, porque Romanos fala que o pecado, o corpo do pecado, ele se dá na concepção do pecado em carne, por isso ele precisa ser combatido também em carne. Por isso Cristo em si desfez o corpo do pecado, quando morreu na cruz, levando sobre si os meus e os seus pecados. E o que mais atormentou Jesus no processo da crucifixão, não era os chicotes que batiam nele, a vergonha por estar nu, ou qualquer coisa dessa ordem que possa trazer dor física, mas o peso dos pecados que era meu e seu. Isso é o que mais pesou sobre ele naquela cruz. E a palavra fala que o primeiro Adão, então, ele veio como alguém terreno, mas o segundo, que veio para trazer a significação daquele que deveríamos ser iguais, ele foi espírito vivificante. Pela desobediência de um, todos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um, Jesus Cristo, todos nós fomos justificados. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus, porque Jesus cumpriu no propósito do seu Pai, abriu mão da sua glória, ele morreu em nosso lugar. A segunda verdade, queridos, fundamental do Evangelho é que Jesus é o único Salvador. Não há outro Salvador como Jesus. A realidade é que pregam por aí que há outros meios de salvação, que há mediadores outros que não Cristo, que há outros caminhos que te levam a Deus, e a grande realidade é que isso é verdade. Todo o caminho, e aqui eu não vou falar heresia, vou corrigir, antes que você pense algo errado. Não tem uma frase de um pensador, de um filósofo que fala o seguinte: todos os caminhos levam a Deus? Você concorda com isso? De certo modo não, né? Porque Jesus é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Mas entenda o seguinte: a grande realidade é que todos os caminhos vão levar a Deus. O problema é como nós chegaremos nesse caminho, no final desse caminho. Porque no final de toda a história, Deus estará lá. E todo aquele que pegar qualquer caminho, seja Jesus ou qualquer caminho, caminho próprio, chegará até Deus. O problema é como chegaremos lá. Se vamos chegar diante dele como filho, ou se vamos chegar diante dele para ser condenado e para receber o juízo. O único caminho que te levará em paz a chegar diante de Deus, e que é o verdadeiro, e que te dá a certeza da salvação, de ser livre da condenação que está para vir sobre o pecado e sobre o pecador, é Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro perfeito que foi imolado. Então, queridos, entenda o seguinte: não há salvação em outra pessoa, em nada, em ninguém, a não ser em Jesus. E eu quero que você abra por gentileza Atos capítulo número 4, verso 11,
O pastor fez a citação desse verso no início do culto. Atos capítulo número 4, verso 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É o único nome, queridos, é o único que pode salvar. Muitas vezes nós caímos no engano de achar que nós podemos ser o nosso próprio Salvador, caminhar pela nossa própria vontade, fazer aquilo que nós achamos que é o correto. E a grande realidade, queridos, é que nós, Jesus fala, não podemos acrescentar um palmo ao curso da nossa vida. Jesus é o único caminho, Ele é o único que pode salvar, Ele é o único mediador. Não existe santo, não existe divindade, não existe qualquer outra espécie de ser que há no universo que possa fazer aquilo que somente Jesus fez e faz. Buda, Dalai Lama, se intitulava também um Messias que pode salvar, e tem aí muitos crentes que creem nessa realidade, não crentes em Cristo, que acreditam que Ele é a salvação. Dentro do islamismo, Maomé, no hinduísmo também, e por aí vai, nas religiões demais diversas e seitas que existem. Mas nós somos o único povo que temos a evidência de que aquele que é o nosso Salvador, Ele veio, Ele encarnou, Ele morreu. E sabe a grande realidade? O túmulo dele está vazio, porque se você for no túmulo de Maomé, ele está lá, sepultado. Se você for lá no Nepal, você vai ver que está sepultado lá, Dalai Lama. Agora o nosso Senhor, o nosso Salvador ressuscitou, queridos. Ele é verdadeiro, a história é verídica. Nós vemos achados arqueológicos que todos os dias comprovam a veracidade bíblica da história bíblica, de que realmente Deus se esvaziou e veio na forma de homem e morreu, mas ressuscitou. Eu costumo falar que Jesus é a única pessoa. Ele viveu de coisas emprestadas. Ele pegou emprestado o jumento quando entrou na cidade para ser reconhecido como rei. Ele nasceu numa manjedoura que não era dele, numa estribaria. Ele pegou o barco de Pedro, emprestado para pregar o evangelho, mas ele foi o único homem que pegou um túmulo emprestado e devolveu, porque ele ressuscitou, amém? Porque ele é o único Salvador. E que isso possa, em nome de Jesus, estar claro dentro de você. E você fala assim, poxa, essa é uma mensagem evangelística para quem não conhece Jesus. Não, eu estou falando isso para cristãos que precisam rever a sua crença e a sua fé, porque nesse tempo que nós estamos vivendo, verdades fundamentais estão sendo combatidas, e já estamos já olhamos assim de alguma forma para aquilo que é verdade, que tínhamos total certeza de um modo assim, peraí, será que é verdade? Porque eu vi uma matéria, que fala algo a respeito, que diz o contrário. Queridos, vão se levantar boatos e comentários de toda espécie contra a verdade que cremos, mas aquilo que cremos não pode ser mudado por nenhum fato. O fato maior é esse, Ele é o único Salvador, irmãos. E as pessoas vão dizer, mas me explica como isso acontece, irmãos. Não tem como explicar, é uma experiência pessoal. E se você está aqui hoje e não conhece Ele como Salvador, Ele quer se revelar a você, Ele quer se fazer conhecido, porque Ele tem um projeto de vida lindo para você, para a sua história. Ele deseja com que você possa viver toda a realidade daquilo que Ele tem no céu, na realidade da terra que você está hoje. Se você não conhece Ele, abra o seu coração, permita Ele te visitar aí hoje. E aí, queridos, eu quero levantar aqui uma questão: do que Jesus nos salvou? Você já parou para pensar do que você foi salvo? Porque geralmente essa pergunta vem acompanhada de uma resposta: do inferno. Isso está correto, mas entenda que Ele também te salvou de você mesmo.
Porque muitas vezes o que nos levará para o inferno não é Satanás, são as nossas escolhas, é a nossa desobediência, é a nossa velha natureza que não está crucificada com Ele. E aí não tem como ter um novo nascimento genuíno. Então entenda, quando você entende o porquê você foi salvo, queridos, a sua forma de olhar para Cristo muda. Você vai olhar para Ele, Ele vai iluminar os seus olhos, você vai olhar para você e você vai ver o quão ruim você é. Porque ninguém hoje que está aqui foi salvo porque merecia. Nós não tínhamos em nós nada de bom para que Ele pudesse entregar a sua vida e abrir mão da sua glória. Ele fez isso porque nos amou por graça, por nos dar esse favor que nós não merecemos, não poderíamos pela nossa capacidade e bondade alcançar, queridos. Por isso que eu acredito que eu não tinha capacidade de escolher a Ele. Ele me escolheu. A palavra fala que não fostes vós que a mim me escolheste, eu vos escolhi a vós. E Ele escolheu cada um de nós, pessoas improváveis. A palavra fala em Romanos 5:8 que Ele prova o seu amor para conosco quando morreu por nós e nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, Jesus te salvou primeiramente de você. Em segundo lugar, Ele te salvou, sabe do quê? Dele próprio. Sabe o que é o inferno? O inferno é a ira de Deus sendo despejada sobre toda iniquidade. Então Deus, em Cristo, nos salvou, está nos salvando e nos salvará, porque nos livrará da condenação que está reservada. A palavra fala que aqueles que andam no curso da desobediência desse mundo são filhos da ira de Deus, andam debaixo do domínio do príncipe da potestade dos ares, que é Satanás, e esse sistema que tenta a todo momento combater aquilo que você acredita como verdade, que é Jesus. Então entenda que você é salvo de você mesmo, você é salvo da ira de Deus, com o propósito de manifestar essa verdade ao mundo. A nossa menor preocupação é o inferno. Os nossos olhos não estão focados naquilo que virá como consequência do pecado, mas está naquilo que virá como recompensa da obediência a Ele, do servir a Ele. E eu não o sirvo simplesmente porque eu quero ser salvo, mas porque eu amo, eu entendo a obra que Ele fez por mim, queridos. E eu faço isso com prazer, porque por muito tempo as pessoas respondiam que Jesus me salvou, estou indo na igreja, estou servindo a Ele porque eu não quero ir para o inferno. Queridos, não vivam o evangelho seguindo a Cristo com o medo de ir para o inferno. O Senhor nos chama em nome de Jesus. Quando a primeira vez que a palavra igreja é citada, quando Ele fala para Pedro que Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. É um chamado à igreja a ir na porta do inferno e resgatar aqueles que estão perdidos lá. Não é para nós vivermos com medo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, você foi salvo, e essa convicção que há em você tem que fazer de você um alguém cujo coração está queimando de amor por Jesus e quer salvar a humanidade. Porque entenda uma coisa, todo coração com Jesus é um missionário. Todo coração sem Jesus é um campo missionário. Jesus teve 12 apóstolos, 11 foi missionário, um só foi traidor. Quem você deseja ser? Se você está servindo a Jesus e é discípulo dele, não tem outro caminho, queridos. É ser missionário, é entender que a salvação que te alcançou precisa escorrer como um rio, para que todo aquele que passar pela sua vida saiba que você é salvo, e aquele é quem salvou você. Amém, irmão? Queridos, a terceira verdade que deve estar firmada em nosso coração, e nós temos que ter convicção, é que Jesus ressuscitou. E sabe o que é interessante? A fake news surgiu lá nos tempos de Jesus já. Esses dias eu ministrei para os jovens e mostrei na Bíblia que em Gênesis ela já surgiu quando a serpente chega ali tentando ludibriar e consegue. A fake news, a notícia falsa, chega aos ouvidos de Eva e ela acaba então cumprindo a sua vontade, não a vontade de Deus.
E essa fake news também estava presente quando Cristo, ele morre e ele é sepultado. E a palavra que ele tinha dito aos seus discípulos e as profecias diziam que ele ressuscitaria. E as autoridades da época religiosa estavam com medo de que isso acontecesse, porque eles sabiam que isso ia acontecer de verdade, porque ele era o Messias. E sabe o que acontece? Quando dá o domingo, ele ressuscita de fato. Quando vão ver, queridos, rolaram ali a pedra, o túmulo estava vazio, estava ali, o pano que cobriu o seu corpo estava dobrado. E chegam ali e não vê ele, e sabe o que se propaga? Os soldados chegam e falam ali para as autoridades, e falam o seguinte: olha, ele ressuscitou. E aí sabe o que eles fazem? Dão os sacerdotes, escribas da época ali, eles pagam uma grande quantia em dinheiro para que os soldados pudessem falar por aí que os discípulos vieram de noite, sequestraram o corpo de Jesus, dizendo então, que a ressurreição foi uma fraude. Só que a realidade é que ele veio encarnado, depois da ressurreição, com o corpo glorificado, e se mostrou aos seus discípulos, se mostrou a Maria, as mulheres que estavam ali, se mostrou a Tomé, queridos. E a fake news que tentaram levantar e bancaram dinheiro para querer esconder a verdade da ressurreição, não prevaleceu diante do fato de que verdadeiramente ele ressuscitou. Pedro, quando ele prega após o Espírito Santo descer em Atos, ele prega o evangelho completo e ele fala o seguinte: esse Jesus a quem vocês crucificaram, ressuscitou. E ele ressuscitou em glória, rompendo os grilhões da morte, mesmo estando presos por ele. Verdadeiramente ele triunfou sobre a morte, queridos. E sabe o que é interessante na ressurreição de Cristo? Porque o ato de Cristo ter ressuscitado fala de nós que também ressuscitamos com ele. Fala de uma morte que passamos quando o encontramos, e agora essa vida que vivemos já não tem mais sentido, então morremos para ela. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova realidade, cujo modelo não é mais o primeiro Adão que desobedeceu, mas é o segundo Adão, o Espírito vivificante, o próprio Cristo, que agora é um modelo perfeito, é o irmão mais velho, é aquele que nos mostra como nós devemos ser, agir e viver. Ele é o modelo perfeito. E a ressurreição nos mostra uma verdade: nós não devemos temer a morte. Nós não devemos temer. Jesus, ele só morreu porque ele se entregou. E ele quebrou o domínio e o império da morte quando ele ressuscita, queridos. Quando ele desce ao mais profundo do abismo e pega a chave da morte da mão do diabo e triunfa, ressuscitando em poder e glória. E sabe o que é interessante? Nós não temos que temer a morte, porque a grande realidade, todo velório que nós vamos, irmãos, é triste, e a morte está presente em todo velório. Mas nós que estamos em Cristo e ressuscitamos com ele, somos o único povo que estará presente no velório da morte. Você já parou para pensar nisso? A morte está presente em todo velório, mas nós somos o único povo que estaremos presentes no velório da morte. 1 Coríntios capítulo número 15, a palavra fala: aonde está a morte, a tua vitória, aonde está a morte, o teu aguilhão, porque Jesus ressuscitou e triunfou sobre ela, e ela não tem mais poder sobre a nossa vida. Então, por mais que tentem, como no começo de toda a história bíblica, manchar a realidade da ressurreição, ele de fato ressuscitou. E sabe uma coisa, queridos? Ele está sentado agora à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Que isso seja uma verdade dentro do seu coração, inegociável, independente daquilo que disseram a respeito de Jesus. E das verdades fundamentais, tenha no seu coração essa verdade: ele ressuscitou. Ele veio em carne, ele é o único Salvador e ele ressuscitou. Os saduceus não acreditavam na época na ressurreição do corpo, mas quando eles ficam sabendo da notícia, queridos, contra fatos não tem argumentos. E eu queria trazer o último ponto e a última verdade fundamental do Evangelho. Nós aprendemos e entendemos que Jesus veio em carne, nós entendemos que ele é o único Salvador, nós entendemos que ele ressuscitou verdadeiramente,
E a verdade fundamental que o nosso coração queima é que um dia Ele voltará. Aleluia. Ele voltará, queridos. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Atos, capítulo de número 1. Verso 10 e 11. Se você está anotando, eu não citei o versículo que dá base para a ressurreição de Jesus, mas está em Mateus 28, 5, 6. Nós vamos fazer a leitura agora, Atos capítulo 1, verso 10 e 11, que diz assim: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Assim como vocês viram os anjos falando ali para os discípulos, esse mesmo Jesus será assunto aos céus, Ele também voltará. Queridos, tudo isso que eu falei até agora, até o terceiro ponto fundamental, já aconteceu, está no processo. Mas isso é aquilo que está por acontecer, é o acontecimento mais aguardado, Ele vai voltar, e isso é uma verdade, queridos. Por isso, o nosso estilo de vida hoje tem que ser baseado na verdade. Nós não podemos negociar esses princípios. Quando eu entendo que Ele realmente vem em carne, eu entendo que Ele é o único Salvador, e eu entendo que a ressurreição é uma verdade que me afeta diretamente. Eu aguardo a volta do meu Senhor, o dia glorioso aonde Ele virá, queridos, e se manifestará em poder e glória, aonde todo o cumprimento daquilo que é aguardado, não somente por nós que somos a geração presente, mas por toda a história bíblica, se cumprirá, irmãos. Muitos não acreditam, muitos acreditam num fim de mundo, com catástrofes e coisas que são terríveis, que não há esperança, mas a nossa maior esperança está em Jesus. Ele voltará, irmãos, é verdade. O que nós estamos vivendo hoje, que experimentamos do céu, que já é maravilhoso, não se compara com aquele maravilhoso dia, com a sua volta, e o nosso coração tem que ser aquecido por isso. É uma verdade inegociável dentro de nós, Ele verdadeiramente voltará. E por isso eu preciso viver uma vida digna, uma vida realmente na verdade, uma vida em obediência à sua palavra. Eu tenho que entender que à medida em que o tempo passar, e o que nós estamos vivendo hoje se chama pós-modernidade líquida, que fala de uma verdade que ela se liquefaz fácil, aquilo que é verdade não é mais sólido para muitos. E aí as pessoas fazem o que querem com a verdade. Pegam um Jesus, enfeitam Ele, colocam seus aparatos, colocam aquilo que eles acham que deve estar em Jesus, fazem emendas no Evangelho, que é a lei de Deus, e vivem com essas emendas como se isso fosse a verdade. Mal sabem essas pessoas que estão propagando notícias falsas e que estão combatendo a verdade do Evangelho, que naquele grande dia não herdarão aquilo que é o reino de Deus na sua plenitude. Por isso nós temos em nome de Jesus que estar inabaláveis, independente de quem é e o que fale, e a relevância que tem, irmãos. Venha do governo, venha de autoridade eclesiástica, espiritual, aquilo que nós acreditamos como verdade, é inegociável. Paulo fala que se levantar até um anjo e aparecer a nós, e pregar um outro evangelho diferente daquele que Jesus e o fundamento dos apóstolos nos ensina, seja anátema, seja maldito, seja rejeitado, porque a palavra é única, é verdadeira, e ela não negocia, queridos. E nós não podemos negociar essa realidade. Ele voltará. Amém, queridos? Você crê nisso?
Convido você a se colocar de pé nesse momento.